nós estamos trabalhando esse mês. Eu sei que nós sabemos que é o Outubro Rosa, né? Mas esse mês, pensamos em trabalhar, pensando no mês das crianças, né? E ter esse coração de criança. Nós queremos viver o reino de Deus com alegria, com humildade, com simplicidade. Durante esse mês, você pode ouvir, se você não esteve presente, você pode ir lá no nosso canal do YouTube, Igreja Missionária de Carapó. As outras 3 mensagens estão lá, e você pode ouvir, porque realmente foi algo maravilhoso de Deus para nós. No nosso primeiro encontro, nós aprendemos como viver o reino de Deus com coração de criança, onde no reino de Deus, grandeza não é medida por status, mas por simplicidade, pureza e confiança. A criança, nós observamos lá, que a criança confia no seu pai. Como uma criança confia no pai, nós devemos confiar em Deus. Nós devemos ter o mesmo coração. Criança é transparente, ela é sincera. Criança não tem máscara. E desse jeito nós devemos ser para com Deus e para com as pessoas. Deus espera, queridos, de nós, não palavras bonitas, mas um coração verdadeiro, um coração sincero. E se nós nos tornarmos como criança, nós vamos receber a promessa. Nós precisamos cultivar a humildade, a simplicidade, reconhecer que tudo vem de Deus. Nada tem a ver conosco. No nosso segundo encontro, nós foi falado sobre a alegria, né, e como podemos ter, né, a alegria como de uma criança. Nós entendemos que não depende das circunstâncias a alegria. Para nós termos um coração alegre como de uma criança, não depende das circunstâncias, mas sim de onde a nossa alegria está firmada. Porque a alegria de muitas pessoas está firmada nos negócios, está firmada nas propriedades, está firmada no carro, está firmada na conta, no trabalho. Mas aonde está firmada a tua alegria? Nossa alegria tem que estar firmada em Cristo Jesus, porque Ele é a razão da nossa alegria, não as circunstâncias. Você pode estar passando a pior barra, tempo mais difícil da sua vida, mas você pode continuar sendo alegre e feliz, porque Jesus é a nossa alegria. E uma coisa interessante que nós ouvimos o pastor Pablo ministrar a respeito disso, foi que a alegria é um sinal visível de Cristo em nós. A alegria é fruto do Espírito de Deus em nós. Então, queridos, temos que exalar essa alegria de Deus nas nossas vidas. E no nosso terceiro encontro, nós ouvimos, né, e foi destacado com muita propriedade a humildade das crianças e o coração de Cristo. Nós entendemos e aprendemos que humildade não é fraqueza, é força sobre controle. Jesus é o nosso maior exemplo de humildade, porque Ele sempre viveu o que pregou. E é assim que nós devemos fazer. Nós devemos viver o que nós falamos, devemos viver o que nós pregamos. E Jesus nos ensina que quem se humilha como uma criança, será exaltado por Deus. Mas lembrando que Deus conhece o nosso coração. O humilhar, que aqui a palavra de Deus diz, não é uma carinha aquela carinha de dó, é uma humildade de verdade. Uma humildade que Deus reconhece, que nós precisamos ter. E hoje nós vamos conversar sobre a simplicidade das crianças e a vida de fé. A simplicidade das crianças. Nós precisamos olhar mais para as nossas crianças. Sabe uma coisa que eu percebo? Nós crescemos e paramos de olhar para as crianças. Olha, preste atenção quando você vai cumprimentar uma família e tem criança. Não precisa levantar a mão, mas quantos de nós cumprimentamos as crianças? E cumprimentar criança não é oi, é descer na altura dela, olhar nos olhos dela e cumprimentá-la. Quantos de nós fazemos isso? Percebe como que nós vamos ser como crianças se nós nem percebemos as crianças?
se nós nem olhamos para as crianças, se nós nem damos atenção para aquilo que elas estão ali do nosso lado. E nós precisamos ter isso, queridos. Nós precisamos ser como criança. A palavra de Deus, eu vou usar o mesmo texto que eu usei na primeira mensagem, lá de Mateus 18, 3 a 5. E disse: eu lhes asseguro, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Aqui a Bíblia não está dizendo para você, ó, eu lhes afirmo, eu lhes asseguro, que se vocês não se converterem e fizerem parte de alguma igreja, que se vocês se converterem e ter algumas doutrinas, parar de usar brinco, parar de cortar cabelo, não, a palavra de Deus não está dizendo isso. A palavra de Deus aqui está dizendo, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. E é uma palavra forte essa, é jamais, não é daqui uns dias, não, é jamais, se nós não nos tornarmos como crianças. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Lembra que quando eu usei esse texto, Jesus estava conversando com seus discípulos, eles perguntando a respeito disso, e Jesus traz uma criança e fala assim, ó, é esses aqui, quem for igual a ela, vai ser maior. É quem for igual a criança. E nós, queridos, precisamos ter isso. E olhando para esse texto, queridos, eu queria entender com vocês algumas coisas, porque nós falamos de humildade, a Ana Paula, domingo passado, falou sobre humildade, hoje eu vou falar sobre simplicidade, e as duas parecem tão próximas, mas não, parece a mesma coisa, parece, queridos, mas não é, elas têm semelhança, mas não é a mesma coisa, e Jesus aqui nos ensina que o reino de Deus pertence àqueles que têm um coração como de criança. Criança tem um coração humilde e simples. O seu coração é humilde e simples, o meu coração é humilde e simples. Nós vivemos num tempo onde a ostentação, o orgulho, a aparência é mais importante do que qualquer outra coisa. Nós estamos vendo aí um monte de adolescentes jovens se estrumbicar, porque alguém, um youtuber, foi lá, alugou uma Porsche, alugou uma Mercedes, alugou uma Ferrari, sabe, e alugou uma casa, e começa a postar vídeo dizendo, olha como que eu ganho dinheiro, e um monte de adolescente indo atrás disso. Por quê? Porque não tem as suas identidades firmadas. Porque não sabem, porque o seu coração ainda está cheio de si, querendo ser o que nunca vai ser, ou você nunca vai ser igual àquela pessoa, você pode ser rico, pode ser milionário, mas você vai ser diferente. E as pessoas estão querendo ostentar, querendo mostrar o que não tem, e os outros estão acreditando nisso. Lá em Filipenses 2, 5 a 8, diz assim, perdão, vamos voltar aqui atrás. Olhando para o texto de 1 Samuel 16, 7, o Senhor fala a Samuel. Deus tinha falado para Samuel, vai lá, vai ungir o próximo rei. E Samuel vai, mas Samuel olha o quê? Samuel olha a aparência. Samuel olha o porte do indivíduo. Samuel olha quem é poderoso, quem é grande, quem é bonito. E aí Deus fala para Samuel, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Ele estava rejeitando um deles. E aí ele continua dizendo, o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor está vendo o seu coração nesse momento. O Senhor está enxergando o seu coração. E é isso que nós precisamos observar. Nós vamos aprender com a palavra de Deus o valor da humildade e da simplicidade. São virtudes, queridos, tanto a humildade como a simplicidade, elas andam juntas. Não tem condição de andarem separadas.
Então, nós precisamos dessas duas virtudes nas nossas vidas. E vamos começar, falando da humildade. A humildade reconhece quem Deus é e quem nós somos. A Paula falou domingo passado a respeito disso. Eu vou dar uma pincelada a respeito disso também. Olha só, Tiago 4:6. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Filipenses 2:5-8. Agora eu vou ler o texto, tá? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, essa é a pessoa. Foi isso que Jesus fez por nós. Jesus se humilhou, Jesus se esvaziou. Jesus não precisava fazer isso, mas por amor a nós, por amor a você, porque Ele viu que você e eu estávamos cheios de pecado, e por causa do pecado, nós iríamos para o inferno, e Jesus, Ele faz o quê? Ele se esvazia, Ele desce do céu, se torna um homem, vive como homem, para nos livrar da pior enfermidade existente na face da terra, que é o pecado. Mas nós continuamos sendo orgulhosos, porque afinal de contas, hoje, nem tudo é pecado. Mas está tudo assim mesmo. Eu acho que isso não é pecado. O outro fala assim, eu acho que isso aqui não é pecado, mas o que você está achando é pecado. E está assim, por causa do relativismo. Mas a palavra de Deus continua dizendo que pecado é pecado. E ela dá muitos nomes de pecado. E muitas coisas semelhantes a estas continuam sendo pecado. Mas nós achamos que somos senhores da nossa vontade. E pecado, a gente aprende lá no nosso curso de integração. Pecado é errar o alvo. É isso que é pecado. Sabe aquele alvo? Você vai atirar a flecha ou dar tiro mesmo, está o alvo lá e tem a mosca. E você atira, mas erra o alvo. Pecado, queridos, é errar o alvo, porque nós estamos caminhando para Cristo e debandamos para outro lado. Abandonamos Cristo Jesus. Abandonamos a nossa fé em Cristo Jesus e vamos para aquilo que nos interessa. Jesus, Ele se entregou, sabe, Ele se fez homem, Ele se humilhou. Ele foi obediente a Deus até a morte, e morte de cruz. A humildade, queridos, é o reconhecimento da nossa dependência total de Deus. Isso é humildade. O humilde não precisa provar nada. Ele sabe que tudo vem do Senhor. Eu estava meditando nessa palavra, queridos, e eu fiquei pensando em algo. Eu não sou humilde. Não sou humilde. Você é humilde? Você sabe como você sabe se você é humilde ou não? Como que eu sei se eu sou humilde? Não é pela minha vestimenta, não é, não é por nada disso, não é por aparência, não é por jeitinho de, sabe aquele jeitinho de humilde assim, não é por nada disso. Sabe como você sabe se você é verdadeiramente humilde? Se algo não te ofende. Por que Jesus era humilde? Porque nada o ofendia. Essa semana, nós tiramos, eu e a minha esposa e o Estevão, tiramos uns dias de férias. Eu vou contar o meu pecado aqui já, porque aí todo mundo já sabe, e fica pronto, fica escrachado, e o capeta não pode fazer mais nada. Eu já pedi perdão, já resolvi esse negócio, com Deus. Mas eu estou lá no mercado, em Itapema, e naqueles caixas que é automáticos, não tem ninguém, Você vai e passa tudo sozinho. E a minha esposa, essa mulher linda, maravilhosa e abençoada, ela gosta da banana prata. E eu peguei banana prata. Peguei banana prata para ela. Fui passar a banana prata. Não tem banana prata no negócio lá.
sabe naquela TVzinha que fica lá? Não tem, no display não tem banana prata. Eu chamo a menina que toma conta daquele espaço, a menina está escorada, eu chamo, por favor, venha me ajudar aqui. Ela faz, Jesus amado, os pregos balançou. Sabe, o negócio começou a querer sair, comecei a desgrudar da cruz, irmãos. Ai, gente, aquilo me subiu, sabe? Eu estava sozinho, minha esposa não estava para me ajudar nessa hora, irmãos. Olha a falta da esposa do lado, porque se ela estivesse do lado, ela não deixava eu pecar, né? Estava ali, me ajudava. Aí, irmãos, eu estou lá, e ela vem naquela cara de boa vontade, sabe? E aí a carne lutando ali, né? E eu ainda me mantive, irmãos, me mantive por um pouco só. Aí ela veio, eu falei assim, moça, por favor, aqui é banana prata, não tem aqui. Não, moça, aqui é banana branca. Ela já me falou assim brava, banana branca. Aí eu apertei na banana branca, foi na banana da terra. Aí, irmãos, aí ela ainda fala assim para mim, ainda aperta errado na banana da terra. Ai, irmãos do céu. Aí os pregos saiu tudo. Eu falei, moça, obrigado. Eu peguei as compras, muito obrigado pela sua ajuda, peguei as compras, tudo, juntei assim, fui lá no caixa. Aquilo eu estava tremendo por dentro, irmão, estava tremendo. Aí, o cara me atendeu, aí tinha a gerente que sempre está lá, a gente já, falei, dá uma folga para a menina que cuida lá dos automáticos, porque ela deve estar muito cansada, porque o atendimento dela foi péssimo. Irmãos, eu fiz aquilo, fui embora, achando que eu estava cheio da razão. Aí depois o Espírito Santo me lembrou. Você já parou para pensar se ela estava tendo um mau dia? Eu falei, caramba. Pisei na bola de novo. Você já parou para pensar se aconteceu alguma coisa ruim com ela? E você acabou com o dia dela? E pior, você já parou para pensar se a gerente lá foi lá, chamou ela discutiu e ela perdeu o emprego, que era a única fonte de renda dela? Aí o Espírito Santo acabou comigo, irmãos. Aí eu fui no pó. Eu falei, meu Deus do céu, eu não presto mesmo. Jesus amado, que homem sou eu. Jesus, como que o Senhor ama um cara igual esse? Como que o Senhor se importa com uma pessoa dessa? Eu consertei, fui lá no outro dia, tentei encontrar a menina, mas eu não sabia mais quem que era. Mas, irmãos, naquele momento eu vi, eu sou orgulhoso. Eu não sou humilde. Aquilo me ofendeu. Eu senti ofendido com a atitude dela. Sabe, o desprezo dela. Jesus não se sentiria ofendido. Jesus não, por ele, normal, ele ia atender, ele ia dar uma olhada para a menina e falar assim, filha, tudo bem com você? Eu perdi a oportunidade, irmãos, de ser simples e humilde. Perdi a oportunidade. Talvez perdi a oportunidade de ser boca de Deus naquele lugar, naquele momento. Por quê? Por causa do orgulho. Sabe quando você sabe que você é humilde? Se as pessoas falarem mal de você e isso não te ofender, você continuar amando a pessoa. Se falarem mal da tua família, da sua esposa, da sua mãe, xingarem a sua mãe daquele nome, isso não te ofender. Sabe por quê, irmãos? Nós precisamos ser como criança, humildes. E nós não somos. Jesus é o maior exemplo disso. Ele se fez servo por causa de nós. Quando Jesus lava os pés dos seus discípulos, lá em João 13, Jesus estava ensinando a grandeza do reino de Deus é servir, é ser menor.
a grandeza do reino de Deus é poder ser servo, não em ser servido, não em ser destaque, não em ter orgulho, mas ser humilde. Como que nós devemos fazer então, querido? Seja alguém que aprende, ouve antes de falar. Eu aprendi, irmãos, eu acho que nunca mais eu vou fazer isso, porque foi muito feio, foi muito difícil, e eu fui confrontado pelo Senhor, sabe, e eu preciso reconhecer, nós precisamos reconhecer as limitações, e depender de Deus em tudo, dependa de Deus, sirva com alegria mesmo, mesmo que você nunca vai ser notado, mesmo que nunca te deem honra, mesmo que nunca, sabe, falem, foi o fulano, foi a fulana que fez isso, sirva por amor a Jesus, somente por isso. A simplicidade, queridos, agora falei sobre humildade, a simplicidade reflete um coração puro e verdadeiro, um coração puro e verdadeiro. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Como fez com Eva. Ele está nos chamando a atenção que, olha, que Satanás não faça como fez com Eva. Que você chegue a ponto de se apartar, sabe, que abandonar, sair de perto, sabe, não fazer parte da sua vida a simplicidade, a pureza devida a Cristo. E Mateus 5:8 diz: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Irmãos, simplicidade não é pobreza de recurso, mas é riqueza de pureza, de um coração puro, é ser rico de um coração puro, é ser rico de um coração simples, é isso, queridos, sabe, é isso que nós precisamos aprender, é viver de forma verdadeira, sem máscara, sem duplicidade, ser uma boa pessoa aqui dentro da igreja, mas na sua casa é um traste, na sua casa, sabe, é grosso, ou grossa, né? Sabe, ser aqui a melhor pessoa do mundo, mas em casa trata mal os pais, trata mal a mãe, desobedece, desonra. E nós continuamos sem simplicidade. Quem vive com simplicidade, queridos, tem paz, tem contentamento e leveza no coração. Quem vive com simplicidade, queridos, tem tudo isso. O exemplo, essa música da Maria, que fala da Maria, né? Eu gosto porque eu fico lembrando sempre disso. O que Deus requer de nós. Uma coisa só: estar com Ele. Mas nós nos perdemos no ativismo. Nós nos perdemos nas coisas que estão acontecendo. Nós nos perdemos, queridos, em tantas coisas. Esquecemos do que é mais importante. E quando Maria, ela está assentada lá, Lucas 10:39 fala isso, ela escolheu a boa parte, estar com Jesus. Não que Marta estivesse errada em fazer, em servir, em fazer coisas, não, ela não estava errada, mas aquele momento era um momento de estar com Cristo. Qual que é o nosso momento de estar com Cristo? Qual que é o seu momento de estar com Cristo? Então, o que nós devemos fazer, queridos? Sabe, devemos estar com Cristo sem pressa, sabe, sem distração. Buscar estar com Jesus. Como que nós vamos fazer isso, queridos? Evite complicar a sua fé, queridos, com religiosidade. Tem muita religiosidade, queridos. Muita coisa, eu preciso estar com Jesus desse jeito, eu preciso vestir assim, eu preciso estar daquele outro jeito, eu preciso... Jesus te conhece de dentro para fora, de fora para dentro. Esteja com Jesus de forma simples. Só você e Ele. Fale para Ele, converse com Ele. Ele conhece a sua dor,
mas Ele quer que você expresse a sua dor, porque quando você fala, tem cura. Quando você põe para fora, tem cura, tem libertação. E é isso que Jesus quer. Então não complique a sua vida. Viva com sinceridade. Seja verdadeiro. O que você é no particular, seja também em público. O que você é em público, seja também no particular. Seja verdadeiro, seja honesto. Valorize o essencial, a presença de Deus e a comunhão com o próximo. Valorize essas coisas, queridos. Valorize o que é mais importante. O que é mais importante na vida, queridos, do que Deus? O que é mais importante para você? Deus ou dinheiro? O que é mais importante para você? Nós precisamos trabalhar. Não estou dizendo que nós não temos que trabalhar. Não estou dizendo que a gente não tem que fazer as coisas com excelência, com dedicação, perfeição. Não, temos que fazer. Mas o que é essencial é Deus, é Jesus. O que é principal é Jesus, querido. Jesus, é só Ele. Ele que vai fazer algo novo na nossa vida. E quando nós falamos de humildade e simplicidade, elas caminham juntas. Não tem como você desassociar humildade e simplicidade. Elas andam juntas. Miqueias 6:8 diz: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Mateus 11:29 diz: Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. A humildade, queridos, ela molda o coração. A simplicidade ilumina a vida. Uma alimenta a outra. O coração humilde, queridos, vive com simplicidade. E o simples permanece humilde. Não tem como desassociar um do outro. Não tem como separar um do outro. Porque essas duas virtudes, queridos, elas fazem com que nós nos tornemos semelhantes a Cristo. A humildade e a simplicidade. Andando junto, nos faz parecer Cristo. Afinal de contas, não é isso que é ser cristão? Ser cristão, queridos, não é fazer parte de uma igreja, ser membro de uma igreja. Ser cristão não é, tocar, faço parte do louvor, eu prego na igreja, eu tiro foto, eu filmo, eu cuido das crianças que estão lá agora, né, nos kids e nos pads. Não, isso também é ser cristão. Mas ser cristão, queridos, é ser pequenos cristos. Cristo é parecer com Jesus. É as pessoas reconhecerem Cristo na sua vida. É você poder e verdadeiramente exalar o bom perfume de Cristo. É andar e as pessoas falarem: ali vai um homem e uma mulher de Deus. Ali eu confio neles. Não estou dizendo que não erremos, que você não vai errar, que eu não vai errar. Estou dizendo que a nossa conduta mostra se nós somos verdadeiramente humildes e simples. Uma criança, como nós já falamos, queridos, ela confia, ela perdoa e ela depende. Ela é simples e humilde. E por isso que Jesus disse, né, nesse texto que nós lemos de Mateus 18:4, que se nós não formos como criança, né, nós não vamos ser o maior no reino do céu. Nós vamos, só vai ser maior no reino do céu quem for humilde, quem for simples como uma criança, quem tiver a mesma atitude. Então, queridos, deixe Deus transformar seu coração. Não apenas o seu comportamento, mas transformar o seu coração de verdade. Busque a beleza da fé simples, querido. De crer em Jesus e saber, que Jesus é suficiente. Você não precisa de mais nada, você precisa de Jesus, queridos. Porque Jesus é o único que pode te levar para a eternidade com Ele. É só Jesus. Não é igreja missionária, não é pastor, é só Jesus. Só Ele que pode nos levar para o céu.
E é por isso que nós temos que parecer com Ele, é por isso que nós precisamos ser humildes e simples, queridos. É por isso que nós precisamos ter uma fé simples em Cristo Jesus. E servir silenciosamente, sem ninguém ficar sabendo. Viva, queridos, de forma que Cristo seja visto em você. De forma que as pessoas olhem e falem, Jesus está naquela pessoa. Mesmo que elas não saibam disso, elas vão, tem alguma coisa diferente naquela pessoa. Eu não sei o que é, mas tem algo diferente. Viva desta forma. Eu quero concluir aqui, queridos, com 3 pontos chaves. As crianças, elas confiam de forma simples. Nossa fé deve ser assim, Deus. Simples, sem complicação. A nossa fé deve ser simples, sem complicar. E é assim que eu e você precisamos viver. Primeiro ponto, a simplicidade de confiar, sem ansiedade. Preste atenção aqui numa coisa. Preste atenção, todos, até quem está conversando agora. Preste atenção, isso. Sabe, a nossa simplicidade de confiar sem ansiedade, sem viver ansioso, sem andar ansioso. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus 6, 25 e 26. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Queridos, aqui a palavra de Deus não está dizendo para nós não trabalharmos, não nos preocupar com comprar roupa, comprar comida, que vai vir tudo na nossa porta. Não, não é isso. Nós vamos ter que trabalhar, nós vamos ter que correr atrás. Mas a questão é confiar sem ficar ansioso, sem desesperar. É saber esperar o tempo certo das coisas acontecerem. Nós atropelamos, por quê? Porque nós queremos para ontem a resposta. E Jesus está falando comigo e com você hoje, simplicidade de confiar sem ansiedade. Eu confio, Deus, eu estou trabalhando, eu estou fazendo a minha parte, eu estou honrando o Teu nome, eu estou buscando andar com uma vida de santidade, eu estou buscando uma vida simples e humilde na Tua presença, é isso que eu quero, Jesus. Eu confio, Senhor, que o Senhor supre todas as minhas necessidades. Segundo ponto, a simplicidade de depender da provisão de Deus. Olha só o texto, continua, esse mesmo texto, continuando. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Só Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo. Não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. A simplicidade, queridos, além de nós confiarmos sem ansiedade, a simplicidade de depender da provisão de Deus. Tudo vem de Deus, tudo depende de Deus, tudo, queridos, tudo. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Então, queridos, confie na provisão de Deus, vá trabalhar, está desempregado, vai procurar emprego, né? Vá ser quem é homem, vá ser homem de verdade, né? Porque o homem tem que procurar emprego, o homem tem que trabalhar, o homem tem que cuidar da casa, né? O homem tem que fazer as coisas que precisam ser feitas.
Mulher tem o seu papel também, de ser o quê? De ser bajulada, né? De ser amada, de ser cuidada, né? Vocês gostaram, né? Mas, queridos, sabe, dependa da provisão de Deus, daquilo que Deus supre. Você vai trabalhar, mas está confiante que vem de Deus. Você tem o seu esforço, mas é Deus que provê todas as coisas. É Deus que cuida de você. E o terceiro ponto, queridos. Primeiro ponto, a simplicidade de confiar sem ansiedade. Segundo, a simplicidade de depender da provisão de Deus. Terceiro, a simplicidade de buscar primeiro o reino. E aí o texto continua, o versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não a nossa justiça, a justiça de Deus. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Você está sofrendo pelo amanhã? Para quê? Amanhã não chegou ainda. Você nem sabe se você vai estar vivo amanhã. Você está perdendo o dia de hoje pensando no amanhã. Você está discutindo dentro de casa hoje, sabe, pensando no amanhã. Viva hoje, desfrute hoje, seja feliz hoje, sabe, viva a sua vida plena com Jesus hoje. Amanhã também, se você estiver vivo. Mas não sofra por antecipação. Não se desgaste antes de saber o que vai acontecer. Espere em Deus, confia. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Busque primeiro a Deus, busque estar com Deus. O que é mais importante, queridos, é isso. O que Deus requer de nós, o mais importante é estar com Ele. Mas quando nós temos estado com Deus, quando você tem estado com Deus no culto de domingo, e aí tem muitos que nem no culto de domingo vêm mais, tem muitos que vêm de vez em quando no culto de domingo. E aí, se não vem na igreja, então, aí piorou o trem. Aí bagunçou tudo. Simplicidade, queridos, depende de você buscar primeiro o reino de Deus. Busque a Deus, queridos. Busque Jesus. Ande com Jesus. Viva com Jesus. Mantenha-se também como um homem, como cidadão, comprometido com a verdade, com a honestidade, comprometido com a palavra de Deus. Mantenha-se assim também. Agora, como simplificar a nossa vida espiritual e viver em plena confiança no Pai? Como que você vai simplificar a sua vida espiritual, queridos? E viver em comunhão com Deus? Como que você vai fazer isso, querido? Peça para Deus restaurar o teu coração, como um coração de criança. Mas peça de verdade. Senhor, restaura o meu coração. Faça meu coração ser um coração humilde, para te obedecer. Sabe, para ser simples, para confiar. Restaura o meu coração como de uma criança. Que eu possa ser como uma criança. Que eu tenha as atitudes que precisam. Não as atitudes de birra, tá, gente? Atitudes que Deus quer que nós tenhamos, que nós aprendemos durante esse mês. Tem muitas outras coisas, mas as principais. Senhor, restaura o meu coração. Restaura o meu coração. Fecha os teus olhos neste momento. Se você deseja isso, fecha os teus olhos, coloque a tua mão no seu coração. Não tem nada místico nisso, tá, irmãos? Colocar a mão no coração. Mas o coração é a fonte, né? O coração é onde passa todo o sangue nosso, pulsa. Se ele parar, tudo para. Coloca a mão no teu coração e fala assim: Senhor Jesus, eu quero voltar à prática das primeiras obras, ao primeiro amor. Eu quero Jesus. Eu quero um coração de uma criança. Quero ser restaurado.
Eu quero a humildade para obedecer. Eu quero a simplicidade para confiar. Porque é só assim, Senhor, eu vou honrar o Teu nome. Só assim, Senhor, sendo humilde e simples, o Senhor será reconhecido através da minha vida. E eu poderei fazer discípulos de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Para nós refletirmos e praticarmos durante essa semana, 3 perguntas. A primeira: quais ansiedades têm roubado a sua confiança em Deus, querido? Quem é ansioso pode enumerar, pode anotar num papel, porque quando você anota, você começa a ver as coisas. Qual ansiedade tem roubado a sua confiança em Deus? Tem feito você se distanciar de Deus? Segunda: como a simplicidade da fé de uma criança pode nos ensinar a descansar em Cristo? Como, queridos? Como com a simplicidade da fé de uma criança, sabe, pode nos ensinar a descansar em Cristo? Uma criança com a fé simples, humilde diante de Deus, pode descansar. Hoje, passando assim rapidinho, talvez você tenha visto também uma criança dentro do elevador, né? E ela sozinha no elevador, e ela falou assim: Senhor Jesus, eu estou aqui com medo, um pouquinho de medo. Então, a hora que eu, simplificando o que ela estava dizendo, ela falou assim: a hora que eu terminar a oração, que o Senhor abra a porta do elevador. Aí ele agacha, em nome de Jesus, amém, né? A hora que ele termina o amém, a porta do elevador abre e ele pode sair. Uma fé simples, que confia, de verdade, irmãos. Terceiro: o que significa na prática buscar primeiro o reino de Deus? Você tem que descobrir isso. Se você não sabe, a resposta está aqui, ó, na Bíblia Sagrada. O que significa na prática buscar primeiro o reino de Deus?